eu convido, né, a vocês para a gente iniciar com um processo de respiração. Que para a gente Eu vou respirar 1000 vezes, tá? começar nessa plenitude. Vamos Convido lá. vocês a liberar o corpo de vocês, deixar fluir, desconectar do mundo externo e trazer a consciência do corpo de vocês para o momento presente. Iniciando uma respiração pelo nariz, puxa pelo nariz, prende um pouquinho, 3, 2, 1, libera pela boca. Mais uma vez, inspira pelo nariz, prende um pouquinho, 3, 2, 1, libera. Inspira mais uma vez, inspirando amor para o seu coração e libera tudo aquilo que não condiz mais com o seu caminhar. Amém. E aos poucos, vamos voltando ao nosso momento real de histórias reais. Olá, como vocês perceberam, nós começamos hoje o nosso programa de uma forma muito especial, fazendo aqui um exercício de presença com a nossa entrevistada especial. Que delícia! E eu quero falar que hoje o tema do nosso podcast Histórias Reais de Vidas Inspiradoras, aqui pelo 09 Estúdio, vai ser sobre processos, terapias de autoconhecimento e cura. Olha, Lu, e antes de nós entrarmos no tema, a gente tem que mandar os recadinhos aí para vocês. Para quem ainda não nos segue, nós estamos no YouTube, Podcast Apple, Deezer e Spotify. E basta você se inscrever no canal, clicar aqui, apertar o sininho, apertar o todas, para que você possa nos assistir de onde você quiser, com quem você quiser e a hora que você quiser. E hoje a gente está com uma pessoa muito especial aqui, né? Que abriu o programa de forma bem Renata inusitada, Souza, não foi? Renata Souza, uma profissional ela é psicanalista, psicoterapeuta integrativa e terapeuta especialista em energias energéticas, como Reiki e Theta Healing. Eu adoro tudo isso. Estou, assim, ansiosa para saber todas essas técnicas e claro que todo mundo tem vontade, interesse sobre autoconhecimento e cura, né, Flávia? Sem dúvida. E para completar esse currículo, uau, que currículo, hein? Esse é. Lembrando, pessoal, que a Renata foi ganhadora num sorteio, ela foi sorteada num mundo de mulheres, lá na CDL, num evento que o podcast estava lá, do sonho ao sucesso, e ela ganhou. E a gente assim, nossa, o que vai vir de história, né? A gente naquela coisa assim, vamos liberar um sorteio. Mas aqui... Tivemos essa felicidade, né? Não foi? Eu até brinquei com ela nos bastidores aqui, que às vezes a gente tem que transformar pedra... Leite em pedra. Aqui não vai precisar, não. E aqui veio a vaca completa, não a vaca vai leiteira. Precisar. Muito bom. Renata, completando o seu currículo, olha, pessoal, ela é pós-graduada em neuroaprendizagem e transtorno de aprender, com ênfase em educação inclusiva, especialista e líder coach. E contoterapeuta. Isso eu estou interessadíssima. Depois ela vai explicar. Você já ouviu falar desse termo? Não, eu estou doida para saber o que é, né? Renata, então vamos começar. Como que foi esse seu processo de adequação e incorporação de recursos terapêuticos alternativos nas terapias que você faz com as pessoas? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, uma gratidão imensa, né, a Flávia, a você, Lu, e a toda a equipe, né, que está por trás. E agradecer também pelo momento, né, que eu fui contemplada a esse espaço. Eu super acredito que nada é por acaso e que tudo se conecta, que tudo se encaixa. E estar aqui é uma honra muito grande, né? E não só por estar aqui, mas também para levar
né, aos ouvintes, a todos os telespectadores, um momento tão incrível e também conhecimento, que eu vejo que essa é a proposta. Conhecer sobre a minha vida, sobre essas trocas, sobre temas e técnicas tão incríveis, tão interessantes, que o mundo está aí, né? O mundo está precisando dessa conexão, o mundo está precisando de mais conhecimento, né? Por mais conhecimento, de todas as formas possíveis, mas que seja permeado com muita gratidão, muita leveza. Então, é sobre isso que nós estamos aqui. E sim, iniciamos o nosso podcast com um momento mais leve para que a gente possa realmente realizar aí o nosso momento energético. Bom, Quem que é a Renata, né? Eu acho que antes de tudo, a gente está curioso Vamos lá. Saber. Quem que é a Renata, antes da Renata psicoterapeuta, essa Renata que agregou outras terapias integrativas, antes da gente entrar na parte do Então, que vamos né? lá, né? A Renata, ela vai trabalhando uma metamorfose gigantesca, principalmente porque depois que eu trouxe o conhecimento de que a nossa vida, ela muda a cada ciclo, a cada momento, eu abracei ainda mais as minhas mudanças e abracei muito mais a Renata lá de trás, a Renata do passado, para a Renata de agora. Eu falo que a Renata, ela vem de uma família incrível, eu falo que é família delícia, né? Eu sou a filha da Rita de Cássia e do Renato. O Renato, né, meu pai, infelizmente, ele não está mais aqui, ele já está, né, na espiritualidade superior, mas sempre, né, olhando por nós. Eu sou a mais nova de 3, e eu tenho a minha irmã, a Flavinha, meu irmão Rodrigo. Xará? Xará, no entanto, que eu falei assim, nossa, eu não vou esquecer, exatamente. Não preciso mais escrever, eu sou muito visual. E normalmente também, todo mundo chama Flavinha. Pronto. Exato. Pronto, né? Nos encontramos. Exatamente. Então, eu tive uma vida incrível, né? Mineira de Belo Horizonte. Mineira de Belo Horizonte, da região da Pampulha. Tive uma infância de onde, maravilhosa. Bairro Itapuã, nascida criada ali. Eu era de São Luís. Ficou curiosa? Às vezes você brincou com ela na infância, né? Escola, resenha, né? Antes era festinha. Então, tive uma infância incrível, né? Cheguei permeada de memórias afetivas, adolescência também padrão. Bom, minha mãe vai ouvir isso, né? Então, sim, namorei escondido. Agradeço Quem muito. Quem não namorou? Pois a minha também vai escutar também. Namorei, mesmo meu pai me proibindo ali. Você só pode namorar até depois dos 18 anos. É lógico que a gente beijou aos 15, né? Eu acho que você ainda foi mais guerreira do que eu. Lá em casa era depois dos 15. Meu pai colocou maioridade. Eu falei, meu Deus. E eu morria de medo, né? Você não morria de medo, não, dele pegar? Então, ainda bem que eu tive a minha irmã, né? Que ela já desbravava ali, ela era mais velha. Tô pensando aqui que vocês tiveram idades e eu que nem se falava sobre isso. Então a coisa vai piorando aqui, né? Pois é. E aí a gente observa, né? São esses processos que vai trazendo o que nós somos hoje. Mas então, assim, a infância feliz, padrão, adolescência. Eu falo infância delícia, né? Eu só não vou falar marca de margarina ou de manteiga, mas de roupa, né? Exatamente. Daqui a pouco nós estamos vestindo o mesmo jeans, né? Isso, mesmo tênis. Mas foi muito bom, tem altos e baixos. Quer dizer que nós estamos na mesma idade, Renata. Você já deve estar aí na faixa dos 50. Gente, eu tô no 7º setembro, eu tô com 43 anos. Tá mais novinha que a gente, caçulinha aqui da mesa, viu, gente? Olha. Vocês me respeitem, tá? Essa aqui, ó, quando a gente 53. começou o podcast de Histórias Reais, ela ficava louca pra eu chegar nos 50. Nunca Tava chegava. Aflita, porque, não, tinha que estar pelo menos 50, né? Mas é a minha fase. Eu falo, assim, de prontidão que, pra mim, depois que eu iniciei, né, 40 anos, foi a melhor fase da minha vida. A gente vai falar um pouquinho sobre isso na parte, né, ali do processo do autoconhecimento, mas quando eu virei a chave dos 40, eu nunca me vi melhor. Eu honro todo o meu passado, mas hoje eu tenho uma perspectiva da pessoa que eu sou com mais consciência e com mais autonomia sobre o que realmente, né, tudo que eu passei. Ô, Renata, então, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. E aí foi essa vida padrão, tudo tradicionalíssimo, infância feliz. E aí, como é que você virou a chavinha? E o que aconteceu na sua trajetória profissional para você virar agora ser uma terapeuta espiritual? Mas eu vi que ela parece que fez fora da curso de curva administração. Então,
Então, lá. tradicional Hoje, demais. E hoje... uma canceriana falar da vida toda, eu já tava lá no útero da minha mãe, eu já tava escrevendo aqui, ó. Eu sou canceriana. Lembrando que você tem 45 minutos. Pois é, então assim, todas as fases da minha vida, vamos dizer, impactaram o processo da pessoa de hoje. Eu passei por uma infância incrível, uma adolescência padrão, casei muito nova, casei com 19 anos, então ali eu já cortei o cordão, fui morar em outro estado. Olha. Casei muito nova, divorciei, no momento necessário. Eu fui abençoada com uma filha maravilhosa, hoje 15 anos, a Bianca. Filha, mamãe te ama. Um ser humano incrível, eu aprendo com ela todos os dias, que ela é luz e amor a todo momento. Também fui muito abençoada por um companheiro maravilhoso, que é o Luiz, para os íntimos é Lu, meu ombro a ombro, aquele que a gente come sal ali todo dia. E nesse processo, da minha adolescência em si, eu iniciei a minha parte, meu aprendizado na parte empresarial, vamos dizer, com meu pai. Então, comecei a trabalhar muito cedo, já com 15, 16 anos, eu estudava de manhã e à tarde ia para a empresa dele. Meu pai tinha uma empresa de cosméticos. Sim. E na época, eu atuava na área de recursos humanos e também atendimento ao cliente. Foi nesse momento que eu despertei o amor pela administração de empresa. Então, eu sou bacharel de coração em administração de empresa. E daí para frente, eu já iniciei a minha jornada profissional. Atuei na área de gestão empresarial durante muitos anos e havia um vazio. Tinha um vazio. Você não se encontrava, você não se via fazendo... Eu me encontrava no que eu fazia, atividade, eu fazia bem, mas necessidade. tinha que faltava algo, eu sentia que faltava algo. E foi quando eu migrei... Você precisou adoecer para poder dar essa inversão? Todos os meus processos de decisão foram à base do adoecimento. Inclusive, você está com a camisa aí, surtos reais. O que significa isso? Baseada em surtos reais. É muito bom. Você precisou passar... Foca aqui. Você precisou ir no fundo do poço. Surtos reais. Baseada em surtos reais. Exatamente. Você precisou ir ao fundo do poço para se levantar? Sim. Todas as minhas decisões, eu gosto muito de falar hoje sobre vida, morte e vida. Eu precisei experimentar a vida, morrer, matar o que é necessário para eu conseguir renascer, para eu conseguir viver. Então, todas as minhas viradas de chave, todas as minhas migrações, de uma área para outra, de um segmento para outro, foi sofrido. Porque você tomar decisões de desapego, de não permanecer naquele caminho, isso é muito doloroso. Ninguém ensinou pra gente, ninguém ensinou pra mim, nem mãe, nem pai, entregou um roteiro e falou, olha, seu processo de vida, chega nessa linha, você vai migrar da área de gestão empresarial para a área de educação corporativa. Sim. E isso vai ser super leve, vai ser sublime. Não é sobre isso. A gente não tem essas certezas, exatamente, quando a gente está vivendo. A gente sente. Então, é através dessa percepção que eu precisei ir lá no fundo do poço para que eu pudesse compreender qual era a trajetória que eu estava. Então, qual foi a fase mais exata que você fez essa virada de chave? Dessa área mais administrativa para do autoconhecimento? Foi quando eu decidi iniciar minha carreira solo. Eu atuava na área da educação corporativa, voltei para a área de gestão corporativa. Quando eu atuava naquele segmento e quando eu observei que o ser humano não era apenas meta, planilha, resultado e testes. E nem frases motivacionais. Ô, Renata, mas eu te fiz a pergunta seguinte, você precisou adoecer? Sim. Você me respondeu que sim. E o que você teve? O que você sentiu? Como é que foi essa trajetória em meio a uma doença? Foi uma doença mental? O que você teve? Então, vamos lá. Nessa última decisão, nessa última virada, eu não falo última, porque a todo momento a gente vira, mas essa virada que eu realmente tive para seguir minha carreira solo foi quando eu adoeci por um burnout. Eu tive um apagão. O burnout, que é a exaustão, é o ápice, é essa queima do nosso ser. Por que eu falo ser? Porque ele foi o todo. Eu cheguei no fundo. Posso repetir mais? Do fundo, eu me senti agora o burrinho do Shrek. Mas qual que é a diferença? Eu não entendo muito do burnout da depressão. Vamos lá. Que é outro também, você chega no fundo do poço. A depressão ele é um sintoma.
né? O burnout, ele é a junção de todos os sintomas que faz com que você chega no ápice, No ápice. do seu ser de não aguentar. É o seu esgotamento. Seria uma evolução da físico, depressão. mental, emocional e E espiritual. o que você sentia quando veio esse burnout? Na verdade... Você foi realmente ao fundo do poço e o seu surto real teve que Esse dia foi bem interessante. ser transformado. Eu já sentia, o meu corpo ele já estava trazendo para mim sintomas, né? Ele já estava trazendo sintomas, ele já estava trazendo... eu sentia o meu adoecimento físicos, né, psicossomáticos, choros constantes, muita catarse, dor no corpo, eu já não dormia, e assim por diante. E teve um dia específico que eu literalmente caí. Eu estava sentindo... Ataque, tipo um ataque o cardíaco, meu ansiedade. eu já não sentia mais o meu corpo, né? Eu já não estava sentindo mais, eu já não escrevia, eu vi tudo preto. Eu estava na sala da minha casa, e aí eu fui curvando o meu corpo, né? Literalmente, eu fui curvando, fui caindo, fui fechando, né? O Luiz estava em casa, foi no momento que ele veio, e naquele momento ali ele já me segurou. Desse dia, né? Eu não conseguia escovar dente, eu não conseguia tomar banho, eu não tinha forças para pentear o cabelo, eu não falava, eu não conseguia escutar, ouvir. Eu realmente estava em estado vegetativo. E foi uma correria para o médico naquele momento. Quando a gente conseguiu Quais médicos, psiquiatra? Nesse momento, o primeiro médico que eu queria ir já era um psiquiatra. Eu não queria perder tempo passando por um clínico. Porque eu já tinha conhecimento... Você tinha essa ciência do médico que você tinha que procurar? Sim. Ou alguém teve que tomar essa decisão para você? Não, eu tinha consciência. Tinha essa Eu tinha consciência, porque eu sabia que se passar por um clínico, ia talvez colocar um band-aid na ferida. E não era isso que eu estava precisando naquele momento. Por mais ausente que eu estivesse, né, do meu corpo em si, da minha pessoa, da minha autonomia enquanto tudo, enquanto mulher, enquanto empresária, enquanto gestora, enquanto tudo, eu sabia qual era o segmento que eu precisava estar ali no momento para poder tratar da minha saúde. E como que foi a virada de chave, Renata? Nesse momento, então, eu me ausentei. Eu fui por Quanto tempo durou esse processo? Um ano passando por isso. Afastada do mundo, afastada do trabalho, afastada da família. Da família não, porque estava ali dando apoio, né? No início foi até mais abrupto, porque no início eu precisei ir para um espaço de reabilitação mesmo. Gente, foi muito forte. Não ficou, você não foi tratada só indo para o consultório e voltando, não. Você foi para um espaço. Eu ficava o dia... vendo o nascer do sol e vendo o pôr do sol. Eu conversava com uma vaquinha na frente, mentalmente. Isso significa um hospital psiquiátrico? Não, isso significa um momento isolado, um local isolado, sem conexão com o mundo. Mas são centros que existem na comunidade? Como é que é? Sim, existem centros especializados para esse tipo de tratamento, para esse tipo de terapia, para esse tipo de isolamento, para que você realmente... volte o mínimo de conexão possível com você comigo mesma e com o mundo. Sim. Porque eu realmente me isolei. Eu queria me isolar. Eu não queria estar ali. Eu sei. Renata, só para a gente dar uma acelerada assim, um pouco para entender a história, então a sua chegada nas terapias, nesses processos de autoconhecimento, foi por conta própria ou você que buscou profissionalmente? Então, vamos lá, vamos tentar só clarear mais informação e dividir aqui as questões. As minhas especializações, as minhas atuações na áreas, né, terapêuticas, elas vieram nas primeiras viradas de chave de migração de segmento de gestão corporativa para educação corporativa. A parte da neuroaprendizagem, inclusive, foi uma dessas, né? Os vazios que eu comentei e mencionei no início foi essa necessidade de tentar compreender o outro não apenas como uma peça, né? E sim como um processo integral. E como um ser espiritual, né? Porque o que você faz hoje, que é a psicologia, a terapia, né? Integrativa, ela é uma análise do ser total, não é isso? Exatamente. E foi justamente
viradas de decisões, de chave no desenvolvimento da minha carreira, que eu fui adentrando na área das terapias. Porque o que apenas a teoria trabalhava, eu sentia que faltava mais alguma coisa. E na primeira migração, então, eu iniciei, né, na parte da neuroaprendizagem, depois eu fui iniciando as minhas especializações na parte da parte da psicanálise clínica, mergulhei a fundo, né, quando eu adentrei ainda mais na parte de educação corporativa. Por quê? Eu analisava, né, um candidato, estava ali no processo de RH, aplicava um teste ali, eu falava, gente, mas espera aí, fulano é visual. Como que eu vou entregar um audiobook para o fulano que é visual, ele tem um processo de aprendizagem, ele precisa ler, ele precisa escrever para aprender. Um audiobook não vai fazer sucesso. Ou eu avalio aquela pessoa, ela tem um comportamento intrínseco. Ela é voltada mais para dentro, né, literalmente. Então, como que esse colaborador ele vai ser feliz numa área externa? Lidando com o público, não vai fluir. Atendimento ao cliente, vendas, não vai ser legal para ele. Então, talvez TI, finanças, seria interessante. Então, eu comecei a avaliar que era muito mais, e que era muito mais a fundo. Nesse período, então, já tinha feito psicanálise. Já, e nesse período eu fui aprofundando ainda mais na parte das terapias energéticas. Eu trabalhava também com concomitância, né? Não só o processo de conhecimento da aplicabilidade dentro das instituições, mas também eu aplicava fora que eu atendia, fazia os meus atendimentos externos. Mas aí, concluindo, né, o que você havia perguntado, Flávia, perdão. Sim, o processo, a virada principal foi quando eu sofri o burnout e tive a necessidade de seguir de forma solo para interagir e abraçar o que realmente eu amava, o que abriu os meus olhos, porque eu observei que não era enxergar para o outro, né? Apenas. Eu precisava estar com o outro, escutativa com o outro e, principalmente, respeitar o momento e até onde o outro consegue ir. E me colocando em primeiro lugar. Uma percepção mais complexa e sensível, né? Muito. Foi essa necessidade. E a questão agora que, assim, eu acho que muitas pessoas desconhecem os termos, né? E eu acho que é importante a gente explicar, porque a gente escuta falar, psicoterapia integrativa, é tradicional. Explica pra gente qual que é essa diferença, porque é tanto psi, né? Que a gente fica louco. Até assim, nas escolhas, né? Às vezes eu estou passando por alguma... Qual que eu vou? É isso, eu estou passando por algum problema que está me incomodando internamente e que eu preciso me conectar com o meu eu. Para que lado que eu vou? Sim. Eu corro para que lado? Apesar que eu sei que elas se somam, né? São técnicas complementares. São técnicas complementares, né? A psicoterapia integrativa é uma prática complementar das tradicionais. Então, em momento nenhum, retirar, né, ou recusar práticas, as tradicionais, a medicina tradicional, né, enfim, são complementares. É uma conexão. Então, trazendo aqui da melhor forma, a psicoterapia integrativa, ela atua no ser como um todo. Então, nós estamos falando aqui de corpo, de mente, de emoções e espiritualidade. A espiritualidade não tem nada a ver com religião. A espiritualidade é sobre você e quem você é, né? Então, é a conexão com você mesma. É o se autoconhecer. Com você mesmo, achei que fosse algo, um ser maior, a espiritualidade. Você só trabalha esse processo da conexão com o ser maior quando você já se trabalha autoconhece, com o seu... quando você se conhece. Internaliza esse processo com você mesma. Quando você se ouve, eu não falo nem ouvir, eu falo sobre escuta. Ouvir e escutar tem uma diferença muito grande. No entanto, que na psicanálise clínica é a escuta ativa. O que é escutar? É você ouvir e compreender o outro. É compreender o que o outro está falando. Escutar, ouvir, a gente ouve a todo momento. Então, deixa eu filtrar
Deixa eu entender. É o que eu falei antes. É estar e ouvir. É prestar atenção É de prestar fato. atenção de fato, Está né? inteiro, né? É inteiro, integral, né? O exatamente. próprio nome já diz, né? Exato. Então, a psicoterapia integrativa, ela trabalha essa conexão. A conexão com você é essa ligação com o seu Supremo. É a sua conectividade com o maior. Quem é o maior? É independente de crença. Sim. É com o que você acredita. Mas na prática, como é que ela acontece? Você vai fazendo, utilizando de algumas técnicas que vai fazendo a pessoa Também. ir se entendendo ali? Então, como é que vamos funciona? tentar o seguinte. Exemplificar com essas técnicas Exatamente. suas. Estamos só melhorando aqui. A psicoterapia integrativa é uma técnica complementar que atua no ser de forma total, totalizado, integra, né, é o todo. Terapias holísticas, né? Dentro das terapias holísticas, nós temos várias terapias e várias técnicas que podem ser atuadas para que a gente possa trabalhar esse ser como um todo. E quais técnicas você utiliza? Reiki, Eu utilizo né? o Reiki. O Reiki, ele é uma técnica Adoro energética, Reiki. Através da canalização da energia pelas mãos e a cura pelas mãos. O Reiki, ele faz um trabalho de alinhamento, harmonização dos nossos centros energéticos, que são 7 os principais. Então, ele faz com que, né, a gente consiga desbloquear esses centros energéticos e fazer todo o processo de alinhamento. Por quê, Renata? Nós somos energia, né? O nosso corpo funciona de forma, né, de energia. Se você tiver um fio e esse fio estiver desencapado, alguma coisa vai acontecer. Um choque. Então, quando esses nossos centros energéticos eles estão desalinhados, o seu corpo ele vai expandir e ele vai reverberar de formas desordenadas. E é onde vem um desequilíbrio muitas das vezes. Né? Cada chakra ele representa uma a Flávia atuação. não sabe, mas eu tenho um nível 1 De reiki? de Reiki, eu não sei, mas eu devo ter os 5. Mas para fazer, Rapidinho a gente descubro. faz, né, a formação para aplicar no outro e na gente mesmo. Entendi. E pode ser Exatamente. aplicada à distância também. Olha que é muito sensacional, interessante. muito A partir bom. do nível 2 em diante, você Parabéns, já amiga. parte. História Agora- já descobrindo, né? O meu agora eu história só real, precisava gente. História praticar. real, não é É só brincadeira, praticar. nem sei se Eu só existe recebo. 5. Eu faço Então. uma vez por semana, eu recebo, mas eu não aplico. Podia Não. aplicar. E o Teta? Teta Esse eu tô Leite? curiosíssima. Eu tô curiosíssima, porque esse também é uma técnica, né? O teta é o namoradinho aí, né? O teta, sim, também é uma técnica energética. É a base, né, da meditação profunda, onde atua-se na fase teta, nas ondas cerebrais. E o teta, a gente atua nas crenças limitantes. São 4 níveis. Nós temos o nível da consciência, o nível histórico, o nível da alma e o nível genético. E essas crenças, todo o seu percurso e tudo que você passou, não só nesse momento, mas em outros, né, ficam guardados. Você fala em outras vidas, Em outras situações, em outros, mesmo nessa vida. Eu gosto muito de realizar analogias com gavetas, né? Para que vocês possam compreender da melhor forma. Então, nós somos um guarda-roupa repleto de gavetas, repleto de caixinhas. Armazenando sentimentos, nós vamos emoções, armazenando, frustrações. Exatamente. Todos acontecimentos que muitas das vezes não foram tratados, tanto nessa existência como em outra, e vai ficar ali no guarda-roupa. Então, o que o Teta faz? O Teta, ele vai nessa caixinha, ele atinge aquela crença, ele ressignifica e faz com que a pessoa, ela, né, consiga trazer mais harmonia e um fluxo mais contínuo Como na eu vida e a dela. Flávia não conhecemos, ele é aplicado a partir de quê? De uma conversa? Como que ele se dá? Teta Healy, ele primeiramente traz ali o consentimento da pessoa. Nenhuma crença, ela é, vamos dizer assim, ressignificada sem o consentimento E essa daquela questão do pessoa. consentimento é muito interessante, né, Renata? Porque muitas pessoas, elas às vezes não se permite dar esse consentimento para elas e aceitar que precisa de uma mudança, que precisa se transformar, que precisa de... É porque ela não está pronta. Ela não está Flávia. pronta, né? Ela não consegue entender isso, né? Ela ainda está no processo. Lembra que eu falei da vida, morte e vida? Ela Você ainda teve que está. morrer, viver. Eu gosto muito de citar a doutora Clarice Spíncula. Eu trabalho
trabalho muito com o livro Mulheres que Correm com Lobos. Eu tô começando a ler, coincidência. Não Pois é. consegui terminar esse livro. Não. Já Mas tá fui, tudo já certo. voltei, já eu tô fui, já começando voltei. agora. Não consegui. E tá tudo certo, porque vai ter um momento concreto para que Falei, você tô burra. consiga... Não é possível. Não é sobre Ai, isso. Tô Às sem vezes tá determinação, fechado não é pra aquele possível. momento, né? Tudo que eu pego, eu Flávia, termino. Esse eu não. não terminei. Eu falei, gente, alguma aquele coisa livro, deve ter. né, aquele livro Ele ele tá é lá. muito profundo, ele trabalha com a psique da mulher, ele trabalha ali né, com a psique da forma que trouxeram ali, né, da tradução, mas ele vai a fundo e tá tudo certo quando não é o momento para adentrar naquela literatura. Por que eu gosto de citar a doutora Clarissa? Porque o livro, ele traz uma profundidade, por eu atuar com mulheres, ele fala muito sobre esse processo do tempo de cada uma. Então, na E tem que vida, ser morte e respeitado, vida... né? Total. Eu tenho pacientes que estão nesse processo de ainda utilizar um mecanismo de defesa para aquela dor, para aquela crença que ela não está pronta para poder liberar. Agora, E tá é tudo interessante certo. esse livro, que como que ele é capaz de gerar tantos grupos de discussão, tanta interação e, assim, tá na pauta aí, né? Sempre, né? Tem Ele vai e grupos volta, que ele não sai ficam, da pauta, que na as verdade. pessoas acabam de fazer aquele ciclo e começam de novo, porque elas vão estar no outro período da vida delas que elas vão Você absorver lembrou uma coisa completamente. interessante. É né? fantástico. Ele não sai da você- pauta. É, Fantástico, Lúcia, você trazer essa pauta, porque é sobre isso, cada fase da nossa vida, e aí eu vou trazer muito, de uma forma assim, mais contextualizar a teoria dos setênios. A teoria dos setênios, que foi desenvolvida, né, eu falo do pai, que é do Rudolf Einstein, isso mesmo. Ele é o pai da antroposofia e ele quem desenvolveu, trouxe a compreensão da teoria dos setênios, que a nossa vida ela é cíclica e a cada 7 anos ela faz um processo muito intenso de Igual mudanças. gato. Gato é de 7 em 7 anos. Ele tem 7 sete vidas, vidas, né? São 7 É o 7, Mas então, é é o um número... cachorro de 7 em É o 7 anos. número, ele então, ele né? tá mais velho, né? O número Então, 7 ele é um número cabalístico, né? Então, vamos pegar, alguma beleza. coisa O gato tem tem, 7. né? O gato tem 7 mas, vidas. é. O cachorro de 7 em 7 anos, ele tá mais velho, né? E a gente? Exatamente. O gato, ele é um animal milenar, só trazendo aqui. Então, assim, ele é a conexão nossa eterna. Mas essa proposta, né? A teoria dos setênios, ela nos coloca a todo momento a novos desafios. Então, quando você pega uma literatura que traz ali um processo bem profundo, vai lá no abissal, sobre o autoconhecimento, que é uma palavra, eu falo que hoje tudo é autoconhecimento. Autoconhecimento, ok, beleza, o que é isso? Então, quando a gente pega um tema desse, pega um livro com essa bibliografia, a gente consegue compreender que a cada fase da nossa vida vai ser diferente. Sim. Que aquela leitura que você realizou naquele momento, Você já vai quando você interpretar. está no sexto, Gente, sétimo, isso é totalmente totalmente mesmo. A diferente. Flávia de 40 anos é completamente diferente da Flávia de 50. Vocês não são a mesma desde ontem. Não mesmo, não fisicamente, não espiritualmente, não emocionalmente. É tudo, né? Tudo. É esse integrativo que você tá É. falando. Ô, Renata, e aproveitando os ganchos aqui, né? Que a gente tem vários que a gente tá pensando aqui em explorar. 45 minutos Não, é muito 45 pouco, minutos é gente. pouco. 45 minutos é Vai ter que ganhar outro sorteio. É, Fila isso de mesmo. novo. Já que você manda as Já energias tô, pro universo. É. Eu já falei, Já eu manda comentei com energia pro vocês. universo. Você comentou. Eu Você falou assim, comentei. eu pedi tanto lá Eu na falei plateia. pra não gente, foi eu coisa, quero. né? Ó, fala aí o que você Eu falou. comentei que um tempo atrás, eu falei, gente, eu gostaria muito de um podcast. Pensa bem. E aí, lá na plateia, eu vou ser sincera, eu tava de olho na caixa de spa, de produto de spa. Eu nem imaginei do podcast. Porque a gente não tinha Mas falado sabe o que ainda, que é né? interessante? Às vezes já tinha falado, ela ainda continuou com os olhos lá pra caixa de Mas o spa. que é interessante? Já tava. Já Escrito tinha, já nas tava, estrelas, já né? tava. É. E aquilo que lá atrás, né?
Eu trabalhei com... Eu gosto muito da Louise Hay, que trabalha em as afirmações positivas, que é sobre isso, né? A psicoterapia integrativa também é sobre isso. A positividade. Essa é a sua espiritualidade. É porque né? quando você joga o pensamento positivo com muita força, as coisas vêm, não vem, Renata? As coisas vêm. E o Tetra Healy, ele chancela, porque eu visualizo essa afirmação positiva vindo para você. Ou seja, a dica, reclamar menos, né? Ou nada, né? O reclamar menos, ele é comprovado cientificamente, tá? E até uma questão bem interessante da medicina tradicional, né? Das terapias tradicionais. O a que própria é palavra, né? O significado dela. Quando você reclama, existe a morte das suas sinapses, né? Sinapses é o que traz ali todo o processo de conexão, vai para o nosso processo de aprendizagem de ser. Então, vai morrendo. Você vai morrendo. Olha que triste, gente. Olha, gente, você que tá aí reclamando. Reclama. As nossas cabeças aqui estão assim. Você tá morrendo. Tá morrendo mesmo, né? As não cabeças. vai morrendo, porque morre todo o seu processo, e né? Vem negatividade o tempo Sim, inteiro, né? Puxa. As coisas como é que puxa? Você é o que puxa? você É isso que ela tá explicando. Nossa, fica da ali energia, numa vibração. Energia ruim. A física quântica, ela traz essa explicação pra gente. Estamos a todo momento à mercê do campo vibracional. A terapia integrativa, ela atua no seu campo vibracional. Isso tudo aqui é um campo vibracional. É a física que está rodando. Nós somos, né, então, energia como que a gente condensada. se blinda? Olha como é que esse estúdio aqui, você não está sentindo energia positiva, não. É porque ela já trouxe a respiração, a gente chegou alegre, E feliz. você podia aproveitar. As meninas que estão aqui nos bastidores, tem nenhuma com problema negativo aqui, jogando, reclamando na cabeça. A gente já reza aqui, já bota energia então, positiva. Nessa voada aí, se aproveita e fala para quem está ouvindo como que a gente se blinda das vibrações negativas, do que não é nosso, do pensamento negativo. E assim, para tirar, quando vier na cabeça da gente, quais as armas que a gente pode fazer. Renata, onde que eles te encontram? Gente, @Renata Souza, psicoterapeuta. Souza com Z. Vai lá, Souza com Z, isso aí. Então, olhe pra lá, né? Olha pra cá, fala de novo. Olha pra cá e fala de novo. @Renata Souza com Z, psicoterapeuta. Primeiro ponto, né? Como se blinda? Como se blinda? Todo mundo querendo saber. Tá, A Lu, então, e Lu? Eu vou Sempre. iniciar com uma pincelada do processo sobre você mesmo. Para você se blindar, o primeiro ponto é você trazer para você uma consciência de quem você é. Porque talvez, vamos lá, como você vai se blindar de algo sendo que você nem sabe o que você quer? Ou se o que você não quer? Então, o que é interessante aqui? Qual é o motivo pelo qual você acorda todo dia? Né? Qual que é o seu alto da montanha? Eu chamo isso de propósito, né? De estar conectado à espiritualidade. Então, o porquê que você levantou, acordou? Nossa, mas isso é tudo igual? Não, não é. Porque você acorda todos os dias de forma diferente. Nenhum dia você acorda. Vim fazer as histórias reais e fazer com que as mensagens daqui cheguem em outras pessoas e inspirem as pessoas. É muito gostoso. É muito gostoso. Pois é, mas isso e aí? Isso é uma parte. Mas lá. e aí? Ficar blindado ao negativismo de pessoas, de ambientes. Quando eu trago isso para mim de uma forma consciente e me questiono, então tá aí a primeira prática. Olhe para o espelho. Olhe para o espelho e faça uma primeira... Né, Renata? Sim, e faça uma pergunta simples. Quem eu sou eu, né? Até mais simples. O que eu posso fazer hoje que me deixa feliz ou que me traz prazer? Aí, ó, podcast Histórias Reais, 2 gravações de manhã me fazem feliz. Nossa, e aí, dá felicidade. Dentro desse processo, primeiro ponto, você olha para o espelho, você se vê. Quando você se vê, você já tem a consciência do que você quer para você. De uma forma homeopática, mas sim. Então, naquele dia, porque vamos trabalhar com um passo de cada vez, um dia de cada vez. Então, naquele dia, eu quero
fazer pipoca e assistir Netflix. Que lindo, perfeito, é sobre isso, porque o nadismo é muito importante para nossa vida. A gente tem que se permitir, né? Nossa, Também, né? nesse ritmo frenético, Acho que a palavra é permissão. Exatamente. Quando você se permite, você quebra crenças limitantes. Você se dá o direito, não sou psicoterapeuta, mas eu sou vivida. Sobrevivente. Vivência. Se dá o direito de poder receber coisas positivas e doar coisas positivas, não é isso, Renata? Tô errada? E Pelo dentro contrário, dessa linha, esse é o Renata, caminho. Esse é o caminho, e né? dentro dessa linha, você está falando do autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é item mesmo de primeira necessidade da nossa sobrevivência e um caminho para a felicidade? Exatamente. O autoconhecimento, ele não é o ponto final, a reta final. O autoconhecimento, ele é o caminho. Ele faz parte dos degraus da sua vida. O autoconhecimento, ele vai trabalhar de uma forma bem leve. São todos os dias. Todos os dias você vai trabalhar. Não é o final da viagem, é o processo. Mas a gente fica tão ansioso para chegar, né? No objetivo, na vitória, na conquista. Mas esse não é o final. Esse é a ponte. Você alcançar um objetivo é apenas uma ponte. Porque nós somos seres faltantes e sempre vai vir novos. Sempre virão novos objetivos. Deixa eu falar pra você, e Lu, novas e na hora coisas. que você concluiu um objetivo ali, você já está em busca do próximo. Então, não para. Porque se parar, você morreu. E vamos fazer uma conexão de uma vez, aqui. bota a tampa do caixão e leva. Porque Pois é, e é por aí. Vamos trabalhar não tem aqui jeito. uma interação dos pontos que nós estamos falando. Nesse processo do autoconhecimento, atinjo ali o meu objetivo, logo vem o outro. Esse outro, ele vem num novo ciclo de vida que você está se vendo, está se conhecendo de uma outra forma. Ontem eu usava mais preto e cinza, hoje eu estou no vermelho e no lilás. Então, é sobre esse processo. Aos 7 As anos, né? crenças Lembra do limitantes, 7-7, né? As crenças limitantes, 7-7. né, trazendo novamente, o que eu posso trazer como orientação? O que você quer? Eu quero me tornar uma pessoa mais segura. Eu sei qual é a sensação de ser uma pessoa segura. Eu sei qual é a sensação de ser amado. Eu me amo. Todos esses processos você vai, só concluindo, todas essas afirmações positivas que após você se questione no espelho e vai contemplando o seu processo de autoconhecimento e pertencimento, você vai trabalhando os seus porquês. E só para finalizar, tem uma técnica que eu ensino muito para minhas pacientes, é quando vier um pensamento negativo, porque vem, tá, gente? Sim, Vem. claro. Respira, né? Claro. Respiração, vem. né? Somos humanos. Nós vamos errar. Te falar isso aí, telespectador, nós vamos errar. E quando vier, faz assim, ó. Cancela, cancela, cancela. 3 Qualquer vezes. lugar que você estiver 3 vezes, Cancela, você cancela, faz cancela. atrás da sua orelha. Joga cancela, até o cabelo, assim. cancela. Cancela. Você pode fazer de uma forma superficial, meio sutil, assim. Ó, Bem só- sexy, você tá viu, assim, gente? ó, aqui, ó. Cancela, 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 ó. Aí você Já faz o junta, sexo. né? Sexy, A assim, Flávia ó. com cabelo faz assim, novo, aqui, assim, né? Você acha que Tá tá lá. aproveitando o cabelo aqui? Ó, É. cancela, Vai- cancela, cancela. Vai iniciar um projeto novo, vai conhecer um boy, magia, vai alguma coisa assim, tudo pela Boy primeira magia, vez. gostei desse tempo. Você dá outro podcast. Fiquei curiosa. Boy Um magia. boy, magia. Ou... Aí vamos vem uma coisa iniciar um negativa, bate-papo legal. aí você Vem um pensamento cancela, limitante, Será que ele vai negativo. gostar de mim? Algo assim, aí você Aí cancela. já é exato. Adorei. Cancela, Bem, cancela, ô, Renata, cancela. eu sei que nosso tempo tá bem curto, mas eu não poderia deixar de te perguntar. Nesses anos como, né, psicoterapeuta integrativa, alguma história que te marcou Sim. e que você teve que buscar lá da sua essência, dos seus conhecimentos, que a gente tá vendo que são muitos, desafios, De transformação assim, de transformação da de vida. pessoa, Você né? marcou, assim, que dá para contar aqui, sem revelar nomes? Sim, claro. Só trazendo, clareando ainda mais, os processos de terapia né, alternativa dentro da psicoterapia integrativa, eu atuo dentro do meu método terapêutico. Então, ele é um combo onde eu atuo com a psicanálise clínica e com as terapias integrativas. Eu não faço sessões isoladas. Então,
Em um dos processos... Peraí, não existe sessão isolada? Sim. Se eu quiser te contratar, eu não posso te contratar para só me escutar? Não, não é isso do não, tipo né? de terapia. Vamos Ela lá. engloba Peraí. tudo. Eu desenvolvi um método terapêutico. Como que chama o onde- método? Método terapêutico 4Rs. Ok. E por que 4Rs? Porque foram os processos 4 que Renatas. eu passei. Recolher, Imaginei. restaurar, Acho que acertei. Recolher, restaurar. recolher, Sou imperativa, mas sou inteligente. mas Recolher. toda pessoa que tem imperativismo e TDAH é extremamente inteligente. Então, vambora, viu, gente? Eu sou. Vamos Recolher. lá. Recolher, Hum, restaurar, reconectar e renascer. Maravilhoso. nossa, que bonito, hein? E a história, que a gente não pode A deixar história de foi, terminar vamos sem lá, ela. a história que trouxe um... Nossa, foi bem interessante. Na etapa do restaurar é a etapa onde eu realizo as práticas de Theta Healing, onde, né, eu atuo ali nas crenças para poder ressignificar. E essa paciente, ela chegou com uma catarse muito grande desde o início, né, do processo, na etapa do recolher. O recolher, normalmente, ele vem com essa intensidade de vários questionamentos. Eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu quero, ou o que está acontecendo na minha vida. Principalmente a mulher. A mulher, ela, quando ela migra, né, do 6 para o 7º setênio, então pega dos 35 aos 49 anos, pegando os 50 anos, ela passa por processos de decisões muito intensas. Ainda tem os hormônios, né? Que aí é um outro podcast à parte. É um outro podcast à parte, mas como a gente está trabalhando Isso. essa parte, né, do emocional e espiritual, então eu arrisco em dizer... Pode falar um palavrão aqui? À vontade. Então, beleza. Pode. Então, quando a mulher Você tá pode ali, ser né, cancelado e tá tudo certo. Falou, viu? Tá. ainda não vou falar. Tá. Vamos lá. Quando a mulher, né, muitas das vezes ela não tá com o botão do foda-se dela ligado e ela ali, ela ainda se coloca como uma esponja e aceitando tudo e entendendo, né, e ainda não consegue ter consciência do não. Vixe, Ela, Maria. quando migra ali para os 7, então dos 42 aos 55, 56, ela já tá com o botão do foda-se totalmente ali já conectado. E aí, Eu acho que quando eu não uma cheguei mulher... lá, não, apesar da idade. Então, isso. Não tá com Não o seu cheguei, botão do não. foda-se ligado? Apesar da idade, que ela falou que vai até os 52, já tô com 53. Ó, a Iá me ajudou não tô aqui. A conseguindo palavra apertar, não. foda-se. Muito legal isso. Dependendo do contexto que você coloca ela não é considerada palavrão. Amém. Ué, mas Se você está se gente. referindo ao uso da palavra em um contexto específico, poderia me dar mais detalhes sobre o que você está procurando saber? Aí ela já tá, Então, ela já tá querendo... Libertou. Aí você vai perguntar, ela vai trazer, então você pode ficar tranquila. Tá libertado. Gente, vou fazer uma bandeira disso. Então, quando as mulheres, né, em alguns momentos elas chegam, né, em específico essa paciente que chegou no momento do recolher, que o botão do foda-se dela não estava conectado e que ela só sentia, mas não avançava, né, sentia tudo e não avançava apenas como esponja. E atuando com o Theta, eu, né, após uma anamnese bem profunda, eu atuei numa crença limitante que era a seguinte: eu sou invisível. Eu sou invisível. E quando a gente chega Qual a na idade dessa crença... criança? Ela tinha quantos anos? Não, dessa criança pessoa. invisível da Da pessoa. criança interior. ué. Gente, ó, Aí da eu falei, criança gente, interior. a Flávia voou. Voei. Mas são esses insights, a criança interior. É. A criança interior nem desperta ela estava, né? Então vamos trabalhar assim. E ela estava com seus... Ela estava com 41 anos. Não. Né? Estava já migrando ali, né, do 6º para o 7º setênio. E quando eu cheguei na crença limitante, para que eu atingisse essa crença, a gente realiza um digging, né? A gente realiza um aprofundamento, uma maiêutica, vários questionamentos para poder atingir. E aí ela recordou que ela tinha mais ou menos uns... eu não lembro, acho que era 5, 6 anos. Ela estava no muro, ela estava numa casa... E ela estava sentada, um pai ao lado, o tio, acho que era tio ao lado, do outro lado, e ela no meio. E tinha um muro com uma queda de uns 7 a 8 metros. E ela caiu, ela virou. Nem o tio, nem o pai viram. E ela caiu. Isso trouxe um impacto gigantesco para a vida dela. Ela tinha 5 anos.
E aí, depois que ela resgatou isso com o processo terapêutico, ela virou outra mulher. Fluiu. Ela se passou a ser tornou, vista. Ela passou a ser vista. Aprendeu. Insegurança, é aí que mora o X da questão. O fato dela se sentir invisível trabalhava a insegurança e o medo em si. A crença, ela vai representar um determinado aspecto. Quando uma pessoa chega para mim e fala que tem medo, não é sobre o medo, é sobre o que está além daquele medo. O que provocou aquele medo? Eu tenho medo da morte, não é sobre a morte. É como chegar e o que vem depois, né? O que se sente em cima disso. Bom, Ah, Renata, estamos chegando nossa. realmente ao final. Olha. Temos aqui Pode conteúdo falar. para muito. Até eu tô falando Só que mesmo. antes de eu ler a poesia e da Flávia fazer os agradecimentos Gente, eu amo finais. poesia, Pois eu sou é, eu canceriana. cliquei uma aqui. Eu não posso perder a piada. Não. Depois Senão você perde um do amigo. programa, da nossa gravação, eu quero que você me ajude a achar onde que fica em mim esse botãozinho mimoso aí. Tá? Adorei. Tá, pode deixar. A Tá terapia bom? já começou aqui na mesa, né? Eu quero saber. Sempre, Ele deve sempre, estar... né? É tão Não é olha só que possível. interessante. Para cada fala nossa, né, nós estamos aqui, existe uma proposta, uma estrutura, mas isso aqui é fluido. E todos os questionamentos e todos os insights que vêm, né? Eu gosto muito dos atos falhos, que são os mais importantes. É aquilo que está representando. O que está precisando melhorar? O que está precisando libertar? Sim. Né? Nós estamos falando aqui de processos terapêuticos que tem como, né, objetivo. Qual o principal objetivo de um processo terapêutico? Eu vou trazer para o nosso âmbito feminino. Tá? Nós, mulheres, que somos... Gente, até eu que nunca fiz terapia, nunca Ficou com achei que eu vontade? precisava. Ficou Sempre fui muito instigada? forte. Tô adorando a Não, conversa com a claro. Renata. Aí, Deve ser tão bom falar com É ela e isso. fazer, porque eu vou descobrir coisas que eu tô achando que eu não tenho. Às vezes eu tenho. Sim. Todo mundo tem alguma coisa. essa fluidez, Muito legal. para nós mulheres, é sobre a nossa autonomia. Muito bom, A autonomia não é Parabéns pelo sobre dinheiro. A autonomia é você olhar sobre você, sobre os seus sonhos, sobre a sua essência. A espiritualidade, ela está conectada ao que você realmente é dentro da sua maior integridade do ser. É a sua essência, quem você é. A mulher selvagem, que é citada no livro Mulheres que Correm com Lobos, é a mulher que não foi domesticada. Que não foi doutrinada, né? E foi o quê? Formatada e rotulada. Então, esse processo, essa nossa conversa, ela traz insights para um processo, um caminho mais autêntico, né? Para que vocês consigam trabalhar com mais leveza o processo de autoconhecimento, que ele é diário, gente. Não, com Ele é certeza. diário. Ele é diário. Vai haver erros, sim. Mas volta, ressignifica, olha o que é que precisa e segue, porque nós mulheres precisamos dessa fortaleza interna. Muito bom, Para Renata. que Parabéns. ninguém Olha, possa, sensacional. né, Eu tenho certeza que a gente ficaria baixar. aqui horas e horas conversando com você, Com porque certeza. você é uma bíblia ambulante. É. A bíblia ambulante e terapia. uma psicoterapeuta. Sim, com certeza. Psicoterapia. Mas vamos lá, Lu, vamos lê lá. aí pra gente É um ir trechinho finalizando. e não está identificado o autor. Não é tão bom isso, mas na hora que eu vi aqui, eu fiquei encantada. E acho que tem tudo a ver. Quanto mais me desconheço, mais eu meço e me arremesso em sentidos para viver. E assim, mais me conheço e teço significados sobre quem eu quero ser. Me remete à seguinte frase. Se conhecer não é só prazer, mas é libertador. Uau! Podemos passar. Adoramos a sua presença Muito bom. aqui. Sensacional, E esperamos que seja muito inspiradora a sua mensagem, né? Para quem está nos ouvindo aí, ou pelo YouTube, ou pelos podcasts Apple, Deezer, Spotify, pelo nosso Instagram, que é Histórias Reais com H e 2 S no final. Ai, Isso, obrigada, Renata, eu gente. digo o seguinte, não foi só você que ganhou o presente aquele dia Fomos na nós. imersão dos sonhos, fomos nós. E Eu e quem a Lu nos e quem ouvir. nos escutou, né? Quem vai nos Perfeito. escutar aí nesse podcast. Muito Eu obrigada. Quem nos que escutou. agradeço. Eu sempre falo, isso para mim é algo, né? Novamente, não é só por estar aqui, mas é esse momento rico. Conversar, nós temos uma força tão grande que esse momento que nós estamos conversando, a equipe incrível está escutando, né? É essa conexão
que nos transforma. E eu quero abordar também um ponto bem interessante, eu acho que eu posso, não sei se eu posso fazer um spoilerzinho. Em 30 maio... segundos. 30 segundos. Ai, meu Deus, eu não consigo lidar com ele. Em maio, eu vou estar, daqui a pouco eu vou estar soltando o marketing da minha imersão e vou trazer um tema sobre sombras e luz. Para que você consiga atingir o seu A sua luz. autoconhecimento, Seu autoconhecimento, ou sua luz. entender sobre o seu autoconhecimento, você precisa olhar para a sua sombra, casar com sua luz. Sim. É aquela dançar. coisa de tirar varrer debaixo do tapete, né? Varre é a debaixo do mesma tapete. história. Na verdade, eu vou estar tirando a Vai- sujeira a do sujeira tapete. debaixo do mostrar. tapete. Exatamente. Muito bom. Tá Dance, certo. né? Então Dance deixa com a aí de novo caveira. seu Instagram e a gente finaliza A gente aqui, pra qual- te pra cá, agradecendo. pra cá, Pra essa aqui. Ai, gente, não tô linda, vamos lá. Adorei. Meu Instagram, @Renata Souza, psicoterapeuta. Meu e-mail, contato. Souza, conhece? É Souza com Z. Com Z, com Z. Não, mas tá tudo certo, porque começa com S, termina com Z, tá vendo? Meu e-mail, contato, @renatasouzapsi.com e eu tenho meu e-mail também, que é renatasouzapsi.com, me acha lá. De qualquer Tá forma, certo. Um histórias beijo, reais gente. no Instagram. Até Vai o também próximo. deixar descrito para que você possa acompanhar a Renata. Muito obrigada, um beijo, até a próxima. Ai, deixa eu mandar um Beijo. beijo pra minha mãe, Manda pro meu um pai, beijo pra pra minha mãe. tia. A Xuxa baixou. A Xuxa. Quero mandar um beijo pra todos. Manda um beijo pra mãe. Beijo. Beijo.